Uma boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor seja com os amados irmãos. Falar sobre missões, hoje para mim é mais que um desafio. Digamos que seja também falar um pouco da minha realidade. Essa semana nós tivemos uma semana abençoada, na Semana Maranata no Cibima, e eu pude refletir um pouco sobre a nossa tarefa missionária, a nossa tarefa como cristãos. Pois não foi só exposto todo o potencial missionário que o nosso país tem, mas foi exposto também a nossa responsabilidade enquanto crentes, enquanto servos de Deus. Refletindo nisso, queria trazer para os irmãos um texto que pudesse falar tanto da nossa responsabilidade de sermos separados, de sermos santos, de sermos exemplos, como da nossa missão de pregar a palavra de Deus a outros povos que não conhecem esse Deus. Queria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 10. 2 Pedro 2, perdão, 1 Pedro 2, me perdoe. Nós vamos ler de 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer, não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Deus, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, e por meio dela, Senhor, podemos estar aprendendo mais sobre ti, podemos estar aperfeiçoando o nosso caráter baseado no teu caráter. Por meio da tua palavra, Senhor, podemos conhecer qual a tua vontade, Pai, para a nossa vida. Por meio da tua palavra temos o norte, a nossa direção, e por meio da tua palavra, Pai, temos tudo o que precisamos para pregar, para viver e para transformar vidas, a começar pela nossa. Pedimos tua bênção sobre esse culto, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor Jesus. Amém. Há uma realidade que todos deviam entender, todos nós. No entanto, o cristianismo dos dias atuais se esforça para ignorar essa realidade. Ao nos chegarmos a Deus, ao sermos achados por Deus, ao nos identificarmos com Deus, não temos como permanecer na situação em que nos encontrávamos. Ao vivermos, a passarmos a caminhar com Deus, ou a dizer que caminhamos com Deus, não podemos simplesmente seguir na vida que julgamos aos nossos olhos que é a correta, ou não podemos viver como vivíamos outrora.
John MacArthur, ao fazer alusão sobre os dois fundamentos, ele fala o seguinte no seu livro Evangelho segundo Jesus: o cristianismo moderno tornou-se superficial, tolerante para com as pessoas que não cavam em profundidade e não lançam sobre o fundamento correto. E Pedro inicia, no primeiro capítulo dessa epístola, ele fala uma série de ações de Deus ao nosso favor e em nós, bem como os respectivos propósitos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso ele fala no capítulo 1, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança, a certeza da vida eterna. Mas garantida por quem? Mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Fomos regenerados e salvos para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para aqueles que são guardados pelo poder de Deus, para a salvação preparada que há de revelar-se no último tempo. Na sequência, o apóstolo Pedro vai lembrar aos cristãos que todos têm um dever, todos têm uma necessidade a observar, a mesma que está lá em Levítico 11. Sede santos, porque eu sou santo. E tudo isso antecede-se a essa sequência de ordens, dos versículos de 13 a 15. Vamos ler 1 Pedro de 13 a 15, capítulo 1 de 13 a 15, para a gente poder entender o que ele está dizendo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós outros, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nenhum cristão regenerado pode permanecer tal qual ele é. Aqui Pedro está insistindo com seus leitores a deixar de lado todas as coisas más e pôr em seus corações a única coisa que pode alimentar suas vidas, ou seja, ele alerta: desejai ardentemente, como crianças genuínas, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, a palavra de Deus não adulterada, a palavra de Deus fiel, a palavra que prega que Cristo é o Senhor. Ele menciona o dolo. O dolo ou o engano é mostrar duas caras, fazer armadilhas, enganar conscientemente a outros para alcançar os próprios fins. Menciona hipocrisia. O hipócrita é o homem que até pode ingressar na igreja por motivos tortuosos e cuja pretendida profissão cristã é para o seu próprio benefício e prestígio, e não para o serviço e a glória de Deus. Ele menciona a inveja. Isso nós podemos ver, a questão da inveja, até entre os apóstolos, pois até na ceia, nos momentos que antecederam a morte de Cristo, havia essa disputa pelos privilégios, pelos primeiros lugares. Nós, porém, como um povo chamado, nós, porém, como um povo escolhido, somos um povo diferente. Temos que ser diferentes. Somos, em primeira instância, conclamados a desejarmos a palavra de Deus com fervor, assim como uma criança recém-nascida deseja o leite. A palavra de Deus não adulterada, para por ela termos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento sadio. Em outras palavras, para que nós possamos crescer fortes na estatura espiritual e não nos acometermos do nanismo da vida cristã, não sermos atrofiados, mas pelo contrário, sermos cristãos fortes, sadios, grandes, grandes, ainda bem que é espiritualmente falando. Somos conclamados a permanecer na presença de Cristo, e mais que isso, somos conclamados a estarmos próximos da pedra angular, somos conclamados a termos intimidade com Cristo. Mas por que tanto cuidado? Mas por que tanta exigência? Por que o abandono de uma vida que eu tanto gosto? Por quê? Que mal faz os meus costumes anteriores? Não dá para adequar isso com a vida cristã?
Por que não podemos viver com Cristo sem renunciar às nossas origens? As nossas origens malignas, perversas. A presença de Deus em nossa vida nos torna pessoas privilegiadas, mas também a presença de Deus em nossa vida, ela acarreta sérias e pesadas responsabilidades. Como pessoas salvas e regeneradas, como Pedro diz que somos chamados pelo Pai para um ofício, somos chamados pelo Pai para um trabalho. Nós não somos chamados para ser crentes simplesmente para vivermos um pouco do céu aqui na terra. Nós não somos chamados para ser crentes simplesmente para experimentar já a prosperidade do céu. Nós temos um trabalho para fazer. Nós não fomos chamados para ficar bem guardados diante das paredes dos nossos prédios. Há muito trabalho a ser feito. Não basta para nós simplesmente nos deleitarmos e nos regalarmos no fato de sermos herdeiros do reino celeste. Todo cristão foi salvo com um dever e um ofício: proclamar as virtudes daquele que nos chamou, proclamar a salvação aos perdidos, proclamar e falar desse Deus a pessoas que não conhecem. Se a sua vida mudou, se a sua vida foi transformada, outras pessoas precisam saber disso. Somos chamados para sermos sacerdotes. O sacerdote é alguém que tem o privilégio de ter acesso a Deus, e cuja tarefa é levar. E nós sabemos que no Antigo Testamento ele representava o povo diante de Deus, porque só ele podia entrar diante de Deus. Mas o que antes era um privilégio de poucos, através de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, o acesso a Deus é privilégio e dever de todo cristão, não importa se ele é culto ou se ele é iletrado. Além disso, a palavra latina que equivale a sacerdote é o pontífex, termo que literalmente significa construtor de pontes, de maneira que o sacerdote é aquele que constrói pontes para que os outros possam chegar a Deus. E nós cristãos temos o dever e o privilégio de conduzir outros para aquele a quem ele mesmo já encontrou, aquele a quem nós mesmos já encontramos, e a quem nós mesmos dizemos que amamos, a quem nós devemos a regeneração das nossas vidas. Nós temos que conduzir pessoas à salvação, nós temos que instruir pessoas ao caminho que leva à vida. Eis o porquê de tanto cuidado, eis o porquê de tanta exigência, eis o porquê que a nossa vida não pode ser como era antes, eis porque a nossa vida tem que ter algo novo, porque nós bradamos aos quatro cantos que fomos regenerados, transformados, que agora somos um povo especial, que agora nós herdamos um reino. Mas muitas vezes estamos sempre calados para anunciar esse reino às pessoas que estão ao nosso redor. Ou muitas vezes queremos dar passos largos. Muitas vezes estamos almejando o mundo lá fora, quando esquecemos que a pessoa ao nosso lado também faz parte desse mundo. E muitas vezes não conseguimos começar do nosso lado direito ou do nosso lado esquerdo. Nós somos aqueles que podem indicar qual o verdadeiro caminho. A nossa vida deveria dizer isso. Ainda que nós não falemos nada, os nossos atos deveriam testificar disso. Eis o motivo porque antes de falar do ofício, eis o motivo porque antes de falar do nosso dever, o apóstolo está tão preocupado em que nos desfaçamos dessa aparência de mundo, em que nos desfaçamos dessa aparência de mal, em que a nossa igreja seja um exemplo de amor, seja um exemplo de comunhão cristã. Eu li recentemente um livro chamado Pastor Pacificador, e um dos pontos que o autor mais enfatiza é justamente porque muitas vezes não precisa um crente
ser, digamos, a vergonha da igreja, porque muitas vezes a igreja toda tem sido a vergonha para o mundo em que ela vive. Os irmãos geralmente se odeiam, os irmãos estão geralmente ocupados demais debatendo, discutindo. Estamos muitas vezes ocupados com os nossos pontos de vista, preocupados com o que eu acho, com o que eu creio, com o que eu penso. Eu não estou dizendo que devemos abrir mão de convicções, eu não estou dizendo que devemos parar de estudar a doutrina, mas eu estou dizendo que precisamos também começar a agir e pôr em prática essa sã doutrina que nós conhecemos. A nossa função como integrantes do corpo, chamado igreja, é adorar a Deus fervorosamente e, a partir dessa adoração sincera, desejar anunciar as virtudes de Deus até os confins da terra. John Piper enfatiza muito bem isso no seu livro Alegrem-se os Povos. A nossa missão como igreja deve ser, antes de tudo, antes de fazer as pessoas felizes com a pregação do Evangelho, deve ser adorar a Deus, satisfazer o coração de Deus com a nossa adoração, para aí sim termos uma motivação sincera e correta para levar essa palavra de salvação aos povos. O propósito não é simplesmente falar de Deus para o povo, para que os outros saibam quem é Deus, mas que os outros povos, os perdidos, possam ter neles o despertamento para adorar este mesmo Deus Santo em que nós cremos. A nossa missão não é simplesmente fazer o nome de Deus conhecido entre os povos, mas é fazer com que esses povos também adorem o nome de Deus. Porque é isso que Deus busca. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus está buscando. A função da igreja é atestar os poderosos atos de Deus, para expressá-lo em forma muito simples e pessoal. A função do cristão é contar aos outros o que Deus tem feito por ele. A nossa função é divulgar as maravilhas de Deus na nossa vida. E por que eu adoro esse Deus? Por tudo que Ele tem feito em mim. Grande diferença fez Deus na minha vida. Por isso eu tenho razões de sobra para testificar desse Deus a outras pessoas. Por isso eu estou motivado a falar de Deus para o meu vizinho, para o meu colega. Por isso eu estou motivado a ter um bom testemunho, porque ainda que eu não saiba falar, a minha vida vai testificar muito bem o que eu sou, ou quem é o Deus que passou a habitar em mim. Se temos fracassado como divulgadores da palavra de Deus, se temos visto que talvez a igreja atual tem fracassado em missões, eu creio piamente, e até me atrevo a dizer isso, é porque temos começado falhando na adoração a esse Deus verdadeiro, a esse Deus maravilhoso. Temos que testificar de Cristo mediante nossa própria vida, mais do que mediante nossas palavras. O cristão é uma testemunha do que Deus tem feito por meio de Cristo na vida dele. Temos coisas maravilhosas a contar ao mundo, e não podemos nos conter e reter tudo isso para nós. Não podemos nos conter e reter tudo isso preso aqui dentro. Temos que ter alegria quando vamos à casa de Deus, mas temos que estar alegres e dispostos também a que essa mesma alegria que temos aqui dentro, ela possa alcançar e contagiar outras vidas. Temos razões de sobras para adorar a Deus, ou não temos? E aqui, mais uma vez, eu quero ser atrevido e dizer, somos péssimos missionários, péssimos testemunhas de Cristo, péssimos pregadores muitas vezes, porque nós somos péssimos adoradores. Porque muitas vezes para Deus é a sobra de tudo que eu tenho e não a primazia do que eu tenho. Porque os meus planos, em primeiro lugar, eles são para me satisfazer e não para satisfazer a vontade de Deus.
Porque o investimento que eu faço na minha vida é, em primeiro lugar, para o meu benefício, depois eu penso se vai beneficiar a Deus ou não. Sabe, eu antes era muito fechado com essa questão de serviço a Deus. E certa vez, na igreja em que eu fiz parte anteriormente, eu ficava muito triste porque eu via que os jovens da época, eu não sou tão velho assim, mas os jovens da minha época, dos quais eu fazia parte, eles tinham muitas metas na vida, muitos sonhos, muitos planos, muitos objetivos, concursos públicos. Só faltava o folha dirigida ser posto lá no flanelógrafo da igreja, mas quase chegou a isso. Concursos, os assuntos, já não era mais nem lembro o que era na época o auge das conversas, mas os concursos públicos tomavam as rodas de conversa, era o assunto preferido. As faculdades, o que aquilo podia trazer para a vida da pessoa. E certa vez de púlpito, eu disse assim, olha, a nossa igreja ela vai ter muitos advogados, muitos médicos. Só não vejo sair daqui pastores, missionários. Mas eu mudei um pouco o meu conceito, porque nós temos que servir a Deus é aonde nós estamos atuando. Paulo é bem claro quando diz que tudo que nós venhamos a fazer, quer comer, quer beber, tem que ser feito para a glória de Deus. Não existe esse negócio da minha vida secular e a minha vida espiritual. Eu só tenho uma vida e a minha vida com Cristo. Eu só tenho uma vida e onde quer que Cristo me mandar, eu tenho que servi-lo lá. Se eu for médico, eu tenho que testificar de Cristo no hospital. Se eu for advogado, nos tribunais. E assim por diante. Mas eu tenho que agir e atuar aonde Deus me mandar. O ofício que eu vou exercer tem que ser primeiramente para a glória de Deus. O investimento no meu futuro, na minha educação, tem que ter essa meta. Adorar o nome de Cristo, para que pessoas conheçam a maravilha que esse Deus faz na vida das pessoas. Temos que ser missionários mais do que transculturais, temos que começar sendo locais. Antes de pensarmos em sermos missionários, temos que começar a pensar em sermos testemunhas. Temos que começar a ter a mesma atitude da mulher samaritana, que quando confrontada com os seus pecados, quando confrontada com os seus erros, largou o cântaro, deixou até Jesus sozinho na boca do poço lá, e foi falar, olha, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que esse homem não é o Messias? Temos que começar pelo mais simples, temos que começar testemunhando, temos que começar vivendo. Nossas vidas mudaram? Amém. Se mudou, amém. Se não mudou, misericórdia. Mas a nossa alegria deveria ver Deus sendo louvado por isso. Deveria ser Deus sendo adorado, engrandecido por isso. Não termos o afago no nosso ego, com o fato de que agora somos bons rapazes, de fato de que agora temos moças prendadas, moças agora que são donas de casa, que cozinham bem, rapazes que agora melhoraram sua aparência, rapazes que agora já não falam mais nome feio, rapazes que agora estudam, né? Nossa redenção custou muito caro. Capítulo 1, versículo 18 vai dizer o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de cordeiro sem defeito, sem mácula. O seu preço foi o preço do sangue de Cristo. Nossa redenção não foi um ponto para Deus contra o diabo. Deus não está disputando com o diabo quem é que leva mais pessoas para o céu ou para o inferno. Nossa redenção não está ali como se fosse um placar. Deus 1 milhão, o diabo 500 mil. Foi um ato de misericórdia. Foi um ato de bondade. Foi um ato de amor para alguém que não merecia amor.
foi um ato para alguém que iria perecer no inferno. E a misericórdia do Senhor foi o motivo de Ele nos estender a mão e nos tirar de lá. E vamos simplesmente guardar isso para nós? E vamos simplesmente nos manter nessa resumida vida cristã que muitas vezes levamos? As nossas obrigações com Deus é o culto de quarta, sábado da mocidade, escola de manhã, escola dominical de manhã e o domingo à noite o culto. E queremos que Deus esteja satisfeito com isso? Talvez muitos de vocês que me ouvem, talvez nem todos de vocês tenham um chamado para ser pastor. Talvez nem todos de vocês tenham um chamado para ser missionário. Nem eu estou aqui para constrangê-los a isso. Mas o que eu lhes peço, pelas misericórdias de Deus, é que antes de dizer não para Deus, você possa dizer: Senhor, estou à disposição para fazer a tua vontade. Antes de você decidir o que você quer ser da sua vida, o que você quer ser quando crescer, você possa dizer para Deus: Senhor, eis a minha vida em tuas mãos, porque a vida não é sua, o nariz é seu, mas a vida não, né? Os donos do próprio nariz, o nariz é seu, a vida não. A sua vida foi comprada por um preço muito alto. Quero encerrar justamente com o parecer de John Piper a respeito de missões, e eu queria que a gente pudesse refletir bem nisso. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque Deus é essencial e não o homem. As missões são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanecerá para sempre. A adoração, portanto, é o combustível das missões. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. As missões começam e terminam com a adoração. Temos sido bons adoradores? Será que temos adorado a Deus em espírito e em verdade, como Ele pede na sua palavra? Ou será que simplesmente estamos satisfeitos em adorar a Deus de coração, porque o que importa é o coração? E lembre-se que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Esse ano, onde vamos estar aí sempre abordando o tema de missões, eu peço que você olhe, abra os olhos, não para as necessidades que os povos têm, não simplesmente para fazer da igreja uma ONG para atingir os famintos, os flagelados, os mendigos. Lembre bem, voltando lá para a mulher samaritana, ela estava cansada de todos os dias ter que botar um cântaro no ombro para ir buscar água. Mas a sede dela ia muito mais simplesmente do que o físico. A necessidade que aquela mulher tinha era saber a quem ela devia adorar verdadeiramente e onde deveria adorar verdadeiramente. A necessidade dela era adorar ao Deus de quem ela só ouvia falar. Adorar ao Deus que por misericórdia ela pôde ver com os próprios olhos. A necessidade dos povos, a necessidade dos seus vizinhos, a necessidade dos seus colegas, vai muito além do que simplesmente água e comida. A necessidade deles realmente é encontrar o autor da vida deles. Que Deus abençoe vocês e que todos nós reflitamos nas nossas obrigações, na nossa conduta e no nosso dever enquanto servos de Cristo. Vamos baixar nossas cabeças mais uma vez. Ó Pai, a começar de mim, Senhor, quebranta os nossos corações, modifica as nossas vidas, Senhor, e nos faz enxergar, Pai, pela Tua palavra quem Tu és. Nos faz enxergar, Pai, quem somos, quão pequenos, quão medíocres, Pai, quão necessitados somos de obedecer a Ti.
Nos faz entender, Pai, qual o nosso ofício, qual a nossa missão, e nos direciona segundo a tua vontade, Pai. Nós não decidimos nada, mas deixamos em tuas mãos as nossas vidas para que tu decidas. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, queridos.